O período festivo mais aguardado do ano já chegou. Em alguns pontos da cidade, o cenário de São João já está montado. Mas o que muitos não esperavam é que o período junino seria marcado por fortes chuvas em todo o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para a região nordeste do país, alcançando várias cidades do Maranhão. O risco é de chuva intensa. Realmente, o mês de junho representa o período transitório, o início do período transitório entre a época chuvosa e a época seca. Então, uma das principais características desse período é justamente essas chuvas mais localizadas ou em um período, como por exemplo no período da tarde e noite. De acordo com o IMET, estados como Maranhão, Ceará e o Rio Grande do Norte estão entre os mais afetados, diferente dos estados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, onde as chuvas ficam abaixo da média. Segundo os especialistas, apesar do alerta de perigo potencial, junho ainda é considerado o mês de transição para um período mais quente. Mesmo com as fortes chuvas, a mudança no clima já é percebida. E você pode observar que durante o período da manhã nós temos muito sol, né? Então, e praticamente todos esses dias estamos aí mais ou menos uma semana de chuvas nesse período da tarde, basicamente da tarde à noite, e isso é uma das características do período transitório. Então, por exemplo, nós temos aí uma alternância entre períodos com chuva e períodos sem chuva, depois períodos com chuva. Então, agora para a próxima semana, pelo menos a partir do dia 11, nós temos uma perspectiva de que vai parar essa chuva, né? E a tendência é que o número de dias com chuva fique muito reduzido, né? E o mês de junho ele tem essa característica também de acompanhar julho, né? Cada vez mais diminuindo até chegarmos a agosto, que representa o início do período seco. Com relação aos alertas, basicamente por apresentar essas características de chuvas mais intensas e mais localizadas na região litorânea do Maranhão, você ainda tem uma situação de chuvas significativamente fortes. Por isso, a emissão de alguns alertas para essa região. Outros alertas já começam a aparecer no sul do estado com relação já à falta de chuva, ou seja, a diminuição significativa das chuvas que podem provocar baixas umidades. Então, já é uma situação completamente diferente à situação do sul do estado. Segundo este meteorologista, a previsão é de que na próxima semana o tempo melhore na capital e em outras partes do estado. Então, basicamente, essa situação de chuvas significativas só está no litoral maranhense e deve ficar pelo menos até o final de semana, e a partir da próxima semana deve apresentar uma situação de um período mais seco. É claro, a gente não descarta a possibilidade daquelas chuvas pontuais e muito significativas, porém, cada vez mais de uma diminuição dessa condição à medida que nós adentramos, né, o período de transição até nós entrarmos de fato no período seco.